Gente, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live do nosso Destrava Psi. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito massa, que é por que eu não preciso ter 10 anos de experiência profissional para poder ganhar bem como psicóloga. A gente vai desmistificar essa ideia, eu vou mostrar para você que isso é uma ilusão. É algo que a gente escuta, que as pessoas falam por aí, mas que não tem nada a ver com a realidade. Mas antes de começar o nosso conteúdo em si, eu quero fazer um convite para vocês, que eu estou muito animada, tá certo? Prestem atenção. Eu vou realizar um evento online e gratuito, no dia 16 de junho, às 8 horas, que eu vou ensinar para vocês a jornada para qualquer psi saber como faturar 10 mil reais de forma recorrente, atendendo apenas 4 dias por semana. Entenderam? É a jornada da Psi 10 em 4. Então, todas as vezes que vocês ouvirem eu falando em jornada da Psi 10 em 4, é porque eu quero ensinar a você a faturar 10 mil reais por mês. No mínimo, né? Atendendo 4 dias por semana. Que foi o que eu fiz. Foi a minha jornada no meu primeiro ano de atuação. Se você me acompanha por aqui, se você gosta do que eu compartilho, você precisa se inscrever nesse evento. Vai ser um evento ao vivo, não vai ser aqui no Instagram, tá? Vocês precisam se inscrever no link que está na minha bio. No dia 16, às 8 horas. Então vai ser num lugar fechado, vai ser num lugar separado, que eu não vou saber explicar para vocês aqui agora direito. Mas você precisa se inscrever para poder receber o e-mail e participar. E eu tô muito animada para preparar esse evento, né? A jornada da Psi 10 em 4. E eu conto com a participação de vocês, porque esse evento vai ser direcionado para as necessidades de vocês. Então, quando vocês se inscrevem, vocês respondem uma pesquisa e aí me ajudam a elaborar um conteúdo direcionado para o que vocês estão precisando. Tá certo? Vamos lá. Agora vamos voltar pro assunto, né? Deixa eu voltar aqui pro meu roteiro. Sobre o tema de hoje da live, que é por que eu não preciso ter 10 anos de experiência profissional para ganhar bem como psicóloga. Esse tema foi escolhido assim, a dedo. Deixa eu dar um salve aqui para minha prima, um alô para minha prima querida Mirla. Vocês vivem me vendo falar sobre as minhas primas que sempre me incentivaram ao empreendedorismo. E uma delas está aqui, beijo meu. Beijo pro Pepeu também. Então, esse tema, gente, o que é que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai desmistificar essa ideia de que só psicólogos anciãos podem ganhar bem. Eu estou falando isso com todo o respeito do mundo. Porque normalmente a gente sabe, né, quem é na nossa cidade os psicólogos mais experientes, os psicólogos mais famosos. São aqueles que já estão aí no mercado há muito tempo. E aí, quando a gente tá na faculdade, quando a gente entra na psicologia, né, de qualquer forma, seja no mercado de trabalho ou na própria faculdade, a gente tem a ideia de que só aqueles psicólogos, que são em 5, assim, que a gente conta nos dedos, né? Aqui em Maceió a gente conhece todo mundo. É uma capital muito pequena. Então, a gente tem em mente que só aqueles dali que vão poder ganhar bem se tratando de psicologia. E isso não é uma realidade. Isso não é realidade. Por quê? Porque a gente pode, sim. A experiência é um quesito que agrega, sim, valor, né? Na hora de estabelecer um preço. Mas não é único. Então, quando a gente se forma, ou então quando a gente tem menos anos de experiência, a gente tem como agregar valor ao nosso serviço, né? Um serviço de qualidade e também conseguir um faturamento que seja muito legal também. Não são só os psicólogos que têm mais experiência. Então, parece que se você tiver 10 anos de atuação, você chega num patamar e aí você se estabiliza.
Eu conheço, na verdade, porque eu convivo mais com psicólogas que são mais recentes, né? Tem menos anos de experiência. E eu conheço a maioria das minhas amigas, né? As minhas colegas que estão no meu ciclo, não tem 10 anos de experiência. Eu estou fazendo 5 anos esse ano, agora em junho, 5 anos de atuação. E desde o meu primeiro ano de atuação, que eu consigo faturar, né? Que eu alcancei um faturamento que eu almejava e que eu, de fato, achava que ia demorar muito para conseguir, mas eu consegui com um ano. Foi o faturamento de 10 mil reais, né? Então, hoje, graças a Deus, isso já cresceu, né? E eu tenho 5 anos de formação. Então, por que é importante a gente falar sobre isso aqui? Vou explicar para vocês. Mas antes disso, eu preciso dizer que eu não estou colocando aqui que você vai se formar, você vai começar a atuar na clínica e já vai colocar um preço lá em cima, né? Pra poder ganhar bem. Né? Porque você acha que você merece. Ok, você tem que se valorizar, mas você também precisa ter noção, porque senão você vai demorar muito mais tempo para crescer. Você precisa ter esse entendimento. Se você coloca um preço fora da sua realidade, que não condiz com o serviço que você está oferecendo, porque nesse serviço você vai incluir a sua experiência, sim, as suas qualificações, o seu ambiente de trabalho, né? Tudo aquilo que você está ofertando é um pacote, que é o seu serviço. Se esse preço ele não for condizente com isso, você vai demorar muito para fazer a captação de pacientes. Você vai demorar muito para ter uma agenda estabilizada. Você vai demorar muito para crescer. Então, o melhor caminho é realmente você fazer uma pesquisa de mercado, colocar um preço que seja justo para você. Porque aí entra outro problema, né? As psicólogas têm dificuldade de se valorizar, né? Tem os dois extremos. Eu conheço psicólogas que começaram a atuar com um preço totalmente sem noção, fora da realidade, incoerente com o serviço que ela está prestando, porque a gente precisa ter o pezinho no chão. E conheço psicólogas, né, que realmente não valorizam nem, não conseguem ter essa movimentação de se valorizar, né, porque entra nessa ideia de que não merece, de que não é boa o suficiente, e aí o preço não é justo para o trabalho. Então, eu não estou falando aqui que você vai crescer, que você vai ganhar bem, que você vai ganhar o seu grande objetivo já no seu primeiro ano de graduação. Não, você precisa ter um objetivo para você conquistar, mas inicialmente você precisa colocar um preço que seja justo com a sua experiência, entendeu? E aos pouquinhos você vai fazendo esse movimento de crescimento. Como é que a gente cresce? Como é que o nosso faturamento cresce como psicóloga? Com um reajuste anual e com a quantidade de pacientes, né? Vai chegar um momento que você não tem como crescer a quantidade de pacientes e aí você precisa fazer um reajuste de acordo com a demanda, de como você está sendo procurada, né? Você vai fazer um reajuste compatível com seus investimentos, com o seu serviço e com a demanda. É dessa forma que a gente vai crescendo. Então, esse tema é muito importante pra gente conversar aqui, gente, porque se você, minha amiga psi, não se atenta para essa possibilidade de que você pode ganhar bem, mesmo não tendo 10 anos de experiência profissional, você acaba não tomando posse de um lugar de protagonismo. Você fica no lugar de coadjuvante, fica se boicotando, fica se comparando. Ah, mas ela, sabe, ela tem tantos anos de atuação, ela tem aquele consultório, ela tem aquilo. E aí você vai, né, se encolhendo. Você não toma posse das possibilidades que você tem para poder crescer na sua carreira. Entra numa falsa modéstia, né? Não, eu não tenho experiência suficiente. Ah, eu ainda não tenho um após, não vou nem começar a atender. Entendeu? E nada disso te impede de trabalhar. Se você começa a trabalhar, se você se qualifica, se você faz supervisão, se você agrega valor à experiência do seu paciente
quando ele vem consumir o seu serviço, você vai conseguir cobrar um preço justo. E esse preço, de acordo com, né, quando a demanda for aumentando, você vai aumentar também esse preço e vai aumentar seu faturamento. E não vai precisar de 10 anos para poder ter uma renda incrível como psicóloga. Entendeu? A questão é essa, que muita gente se boicota, entra numa posição, num espaço de não merecimento, de desmerecimento, de que não é boa o suficiente, de que, eu tô começando agora. Gente, eu tinha o maior orgulho de dizer, quando eu tinha 1 ano de formada, que eu dava curso. Estava iniciando na clínica infantil, porque as pessoas me pediram. Como foi que você fez para conseguir isso? E quando eu dizia assim, eu tenho 1 ano de formada, eu me achava. Porque eu fazia, poxa, com 1 ano de formada, eu tô conseguindo isso. Mas por que, gente, eu consegui isso? Porque eu tive uma mentalidade positiva, eu tive uma mentalidade empreendedora, inquieta. Eu não me aquietei até conseguir os meus objetivos. Eu estava atenta a quase tudo nessa vida. O professor falava, eu estava lá assim, ó. Eita, meu Deus, peraí. Que entrou um cílio aqui que eu não queria. O professor falava, eu estava lá. E não era só nas técnicas que eu estava ligada. Eu estava ligada na forma de se relacionar com o paciente. Nas dicas sobre o contrato terapêutico. Nos detalhes que faziam aqueles profissionais se diferenciarem de outros. E eu juntei tudo isso. E fui desenvolvendo o meu jeito de atuar. O meu jeito de me divulgar. De me posicionar. Entendeu? Então, quando a gente desmistifica essa ideia de que só depois de 10 anos de experiência que você vai ganhar bem, você vai ser uma psicóloga reconhecida, né? Você não fica esperando esses 10 anos passar. Você faz as coisas acontecerem enquanto ele está passando. Imagina se hoje, depois de 5 anos, fosse que eu fosse ter a sensação que eu mereço ser uma profissional com visibilidade. Eu consegui me tornar uma autoridade no meu nicho, no meu público, com 1 ano de atuação. Eu sou reconhecida como uma autoridade no atendimento infantil. Entendeu? Por quê? Lara, como que você fez isso? Estudando muito, me divulgando muito, saindo da minha zona de conforto. Com 1 ano de atuação. Se eu fosse esperar terminar a minha pós para me sentir no direito de começar a atender, não é uma corrida, tá, gente? Mas é a questão de você aproveitar, de você arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. Entendeu? Então, assim, eu ouvi muito profissional que tinha 10 anos de experiência, já que eu convivia com muita gente, assim, eu buscava fazer muitos cursos, né, presenciais, eu amo os cursos presenciais. E eu estava sempre muito atenta para aprender com esses profissionais. E eu escutava alguns comentários assim, essas meninas novinhas estão tudo tomando nosso espaço. Estão dando curso. Não era na maldade, sabe, assim, mas era assim, poxa, elas estão vindo com tudo aí. E aí, a gente vai ficar pra trás, sabe? E aí, por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque as novinhas, as psis novinhas, que essas outras estavam falando, elas estavam sabendo aproveitar as ferramentas que hoje a gente tem pra poder se destacar. Pra poder realmente botar pra quebrar. Então, todas essas que eu sabia quem eram, elas estavam usando o Instagram, elas estavam empreendendo, lançando produtos, infoprodutos, lançando produtos digitais. Elas estavam, né, se expondo, elas estavam tendo a ousadia, a gente estava tendo a ousadia de empreender, de se colocar, de se mostrar, de se expor, de se posicionar. Não existe, na nossa geração, não existe outro caminho. Eu sinto dizer pra você, eu fico muito irritada quando alguém chega pra mim e diz assim, não é nem irritada, sinto um desconforto quando alguém faz assim, Lara, quais são as outras formas, fora o Instagram,
pra gente captar paciente. Aí eu te pergunto, por que fora o Instagram? Por que você ainda insiste em não usar as redes sociais para poder crescer na tua profissão, para as pessoas saberem como você trabalha, como você é, quais são os seus posicionamentos? Por que elas devem escolher você? Entendeu? E aí, quem sabe aproveitar isso se destaca. As novinhas que sabem aproveitar isso se destacam e não precisa esperar de jeito nenhum 10 anos se passarem. Consegue isso, ó, muito antes. Entendeu? Então, hoje eu tava aqui pensando, né? Eu sempre falo assim da minha trajetória, mas eu tava pensando em dar outro exemplo, porque é bom a gente trazer exemplos concretos de pessoas que fazem isso, de novinhas que fizeram acontecer aproveitando as estratégias que tinham em mãos. E eu vou dar um exemplo aqui de uma colega psi muito querida, que é a Débora, da Criativar. Não sei se ela tá aqui. Débora, se tiver, dê um oi aqui pra mim. É uma psicóloga que eu acompanho, certo? E que, diante de uma crise, né, que a gente pode considerar a pandemia, o cenário pandêmico, um cenário de muita angústia em relação ao que a gente... Oh, Débora! Diante dessa situação, ela conseguiu florescer lindamente. E ela usou, né, as habilidades dela, a criatividade dela, a favor para realmente florescer nesse momento. Ai, tô achando lindo o pessoal falando aqui. Débora, eu tô com um recurso na mão, é ótimo os recursos dela, tá vendo, gente? E assim, ela criou a Criativar no meio da pandemia, foi ousada, positiva, né? Teve sempre esse posicionamento de empreender. Tem uma mentalidade de que as coisas vão dar certo. Foi consistente, paciente, persistente. E a gente viu a empresa dela crescer paralelamente aos atendimentos no consultório. Então, gente, a gente tá falando aqui justamente disso, da gente ter, né, da gente ter essa ousadia de não precisar ficar travada, bloqueada pelo que as pessoas vão achar da gente, pelo que... o que é que vão achar de eu criar uma empresa de recurso terapêutico? Ninguém precisa achar nada. Quem precisa achar é quem vai consumir o teu produto. E pelo que a gente viu, todo mundo achou incrível. Ela aproveitou uma demanda, né, de psicólogos que precisam de recursos, todos nós precisamos, e ela se jogou nisso aí e deu muito certo. Então, ela não precisou ter 10 anos de experiência para poder ganhar bem na psicologia. Ela investiu e estudou muito para poder, né, ter essa consistência no consultório e teve a ousadia de empreender na psicologia, criando a empresa dela de recursos terapêuticos. Esses exemplos a gente tem de outras psicólogas também. Eu pensei aqui também em citar a Manu, do Psicologia Infantil, e a Tamara, do Psicologia Infantil, Psico-Infantil Juvenil. A Manu e a Tamara, de Fortaleza. Eu travei aqui agora nos arrobas delas, que são minhas amigas queridas, que também não tem nada de 10 anos, eu não sei se a Manu, mas enfim, mas não precisaram chegar a ter 10 anos, alcançar 10 anos de experiência. Por quê? Porque elas chegaram aqui, gente, tiveram a coragem de ser a psi-blogueirinha que todo mundo criticou em algum momento. Entendeu? Então, a gente tem uma ferramenta incrível a nosso favor, que é o marketing digital. E às vezes fica fugindo, sabe? Fica fugindo dessa possibilidade, ou por preconceito. Eu vejo muita gente com preconceito, assim, gente recalcada, sabe? Que vê o crescimento do outro e fica só criticando, só criticando, só criticando. Ah, tá fazendo isso. Não soma em nada, só sabe criticar. Esse tipo de gente, ó, corte. Não deixe, se preserve. Faça a sua bolha segura. Não deixe essa pessoa
vir com comentários pra você, porque te atinge e aí mexe com o ritmo que você tá tendo, entendeu? Então, pra gente dar certo, pra gente poder alcançar esse objetivo que a gente tanto almeja, a gente precisa ter muita coragem de se expor aqui. Lara, tem outras formas? Tem outras formas, porque eu tô falando aqui de estratégia, eu tô falando aqui de você empreender. O empreendedorismo não se dá apenas aqui né, nesse quadradinho. Mas aqui é um espaço muito importante para ele. E eu fico sem compreender porque tanta gente ainda tem medo, né? Eu entendo a timidez, mas medo de usar esse espaço... Ah, Lara, me diz outra coisa. Eu digo nada. Tem outras coisas, mas por que não? Por que a gente não vai focar no Instagram? Se é um lugar que a gente pode se expor gratuitamente, que a gente tem um alcance incrível se a gente souber se posicionar. Entendeu? A gente tem retornos muito positivos. Eu tô muito feliz hoje aqui de compartilhar. Ela sabe por quê, né? Essa história da Débora. Porque é uma psicóloga que eu acompanhei e que eu vi crescer, florescer lindamente. Lindamente. E que teve a coragem do jeito dela. Olha só. Quem pensa que só se destaca aqui quem é exibido, quem é extrovertido, quem tem facilidade em lidar aqui com a câmera, barará, tá muito enganado. Eu sou uma pessoa tímida e eu consegui achar que o meu jeito de me expor. A Débora é tímida também e ela tem o jeito dela de se expor lá na Criativar, entendeu? Então, essa exposição precisa respeitar a nossa essência. E respeitando a nossa essência, a gente consegue fazer isso de uma forma menos desconfortável, entendeu? Então, algumas coisas que impedem a gente concretizar isso é achar que a gente não merece, achar que a gente não é boa o suficiente, que é um objetivo muito distante. Ah, vou ganhar 10 mil reais. Quando? Ah, tá muito longe. 10 mil reais ganha fulano de tal que passou no concurso. Gente, coloque na ponta do lápis. Eu já fiz esse cálculo 1000 vezes. Eu vou fazer de novo, porque eu não lembro. Quantos pacientes uma psicóloga precisa atender cobrando 100 reais para poder faturar 10 mil reais? Eu tô sem a calculadora aqui. Se você atender 6 pacientes por dia, né? 6 pacientes por dia, e você atender 4 dias, 6 vezes 4, 24. Você vai ganhar 2.400 por semana. Se você multiplicar isso por 5, já passou de 10 mil. Entendeu? E ninguém precisa atender só 6 pacientes por semana, não. Pode atender mais. Eita, por dia. Pode atender mais. Entendeu? Então, se você atender 7 pacientes por dia cobrando 100 reais, você ganha... Eu já sou péssima. Você fatura 700 reais. 700 vezes 4, 2.800. 2.800 vezes 4. Façam aí que eu não sou boa da matemática, não. Gente, 100 reais é um preço muito justo para quem está iniciando como psicóloga. Entendeu? Então, assim, vocês acham que é uma coisa lá distante. Aí, quando a gente acha isso, a gente já se afasta. A gente não toma posse, a gente não entra como protagonista da nossa história. E não é tão difícil assim. Entendeu? É possível se você focar. Se você investir. Foca em um ano, fica focadinho em um ano. Nem precisa de um ano. Com 6 meses eu consegui... Com um ano eu consegui o faturamento que eu queria. Com 6 meses eu consegui a agenda. Entendeu? Então, se você achar que é muito distante, que é impossível, você não faz as coisas acontecerem. Um jeito errado de fazer isso, eu repito, é já começar cobrando um valor exorbitante. 100 reais é um valor exorbitante quando? É um valor um preço super justo para quem está iniciando, entendeu?
Você não pode também fazer um reajuste de uma forma agressiva, você tem que fazer aos poucos. Não precisa ser de acordo com o índice lá não, do negócio. Vai ser de acordo com o seu índice de reajuste, do que você investiu, do que é que você acha que é adequado. Mas não pode ser de uma forma agressiva, senão você não consegue fazer essa gestão dos pacientes, esse fluxo dos pacientes de uma forma constante, consistente, entendeu? E outra coisa, para você conseguir isso, você tendo poucos anos de atuação, você precisa agregar valor na experiência do seu paciente, quando ele está consumindo seu serviço. Entendeu? Então, é pensar, sim, nos mínimos detalhes, proporcionar, né, o over-delivery, que eu tanto falo aqui, é agregar valor nessa experiência, porque aí a gente... Gente, tem tantas psicólogas mais experientes que cobram, um valor muito justo pro trabalho delas. E que elas se dão o direito, eu acho, de não pensar em tantos detalhes. Eu acho que, pra mim, independente de ser muito experiente, ser muita visibilidade, eu ia pensar em todos os detalhes. Mas eu vejo que, assim, são de outra geração. Elas, às vezes, não precisam se divulgar no Instagram e também não precisa pensar em tudo isso aqui que a gente pensa, né? Pra agregar valor. Então, gente, a gente precisa, sim, pensar no over-delivery. A gente precisa se qualificar, fazer supervisão, para atender com responsabilidade, com qualidade. Proporcionar essa experiência incrível. Eu quero que o meu paciente se sinta muito bem vindo no consultório, mesmo ele vindo falar sobre as dores dele. Eu quero ver o que é que eu posso fazer para ser algo que traga paz. Então vá pensando. Não quer dizer que você precisa ter esse consultório aqui, não. Isso aqui foi o que eu consegui depois que eu alcancei essas coisas aqui que eu tô colocando pra vocês. Então, é fazer tudo isso e usar o marketing digital a nosso favor. Ser a novinha psiblogueira, sim. Tomem posse disso. Só vai trazer frutos positivos. Quem tá falando de vocês, ó, traz quase nada. Nunca vi nenhuma psiblogueirinha se arrepender de ser psiblogueirinha. Sabe por quê? Porque só traz frutos positivos, ok? Gente, vocês têm uma pergunta? Vocês estão tão caladinhos? Eu amei tanto esse tema hoje. Eu disse pra Gabi, eu estou empolgada pra esse tema porque eu tô concentrada e eu quero entregar hoje. Quero, assim, botar vocês pra chacoalharem. E eu quero reforçar, agora que a gente tá finalizando. Menina, eu falei tanto e parece que ainda são 7h40, Ave Maria. Sei não o que foi isso hoje. Mas ok, vou terminar no horário certo. Tá finalizando, mas eu quero. Ai, Débora, a gente é psiblogueira, a gente é psi-empreendedora. A gente é psi. As psis que fazem acontecer. Quero convidar vocês para o meu evento online gratuito, a Jornada da Psi 10 em 4. Então, eu vou ensinar para vocês a jornada para conseguir exatamente isso que eu falei aqui hoje. Conseguir ganhar, no mínimo, 10 mil reais. Faturar, ganhar não, que ninguém ganha nada. Faturar 10 mil reais atendendo 4 dias por semana, tá? Vão lá no link que tá na bio, se inscrevam, participem da pesquisa para me ajudar a elaborar um conteúdo muito massa para vocês, tá? E é isso. Tô muito ansiosa, muito empolgada. Essa vida de empreendedora digital tem uma adrenalina assim incrível que eu amo. Ai, meu Deus. Ok, consegui fazer. Gabi, a voz tá ok, viu? Beijo, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Mãe, beijo. Entrou agora.